Meus irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Grupo Fraternidade. Vamos iniciar a nossa preparação lendo a lição número 2 do livro Pão Nosso. Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Isso quem disse foi Jesus, está em João capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o Verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Essa lição tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Mas antes da gente adentrar ao assunto, vamos à nossa prece. Que o nosso Mestre Jesus continue nos iluminando, nos auxiliando sempre, para que nossas missões sejam cumpridas conforme o nosso próprio planejamento. Que consigamos entender os sinais que nos são enviados e que a gente tenha coragem de ir até o fim. Obrigado por tudo, mais uma vez, e que assim seja, Senhor. Pois bem, hoje nós estamos aqui para conversarmos sobre a lição 28 do livro Cartas e Crônicas de Irmão X ou de Humberto de Campos, como desejarem. A gente viu outro dia, na nossa casa, que Irmão X e Humberto de Campos são a mesma pessoa. O título da lição, Kardec e Napoleão. No primeiro momento a gente pode perguntar, além de serem franceses, o que mais? Duas criaturas, dois seres tão diferentes tem a ver um com o outro. Tem tudo a ver. Porque Napoleão viveu num período conturbado da França e o seu papel era reorganizar esse país e preparar o caminho para que Kardec pudesse vir e ter uma estabilidade onde ele pudesse codificar a doutrina espírita. Então, no dia 9 de novembro de 1799, Napoleão é nomeado o primeiro cônsul da República Francesa. Isso em função do papel que ele exerceu no controle da revolta que estava acontecendo dentro da França, fruto ainda da Revolução Francesa, que causou também
as diversas incursões de países vizinhos ao território francês, em que Napoleão, com seus exércitos, conseguiu derrotar todos esses países, apaziguando também as fronteiras da França. Então, em função disso, ele é nomeado primeiro cônsul. E isso traz um momento chave para toda essa história. Porque a partir dali, Napoleão teria condições de preparar internamente a França, com novas leis, melhor administração, né? Eliminando aquele rancor que estava dentro do povo francês, né? Em função da Revolução, em função dos diversos ataques que estava sofrendo. Era esse o papel de Napoleão. E no dia 31 de dezembro, Napoleão é levado até a espiritualidade para receber apoio e orientação sobre o que ele deveria fazer a seguir. E mais do que isso, recebeu um alerta para as dificuldades que viriam e os riscos que ele poderia enfrentar em função do poder que ele passava a ter nas mãos. E aí a gente pode, questionar também por que Napoleão, por que esse espírito foi escolhido. Talvez, no livro, na história não conta, mas talvez por ter sido Napoleão, em encarnações passadas, um dos imperadores de Roma. Então ele já tinha passado por essa questão do poder, por essa questão de administração, dessa questão da política, se dar bem no meio político, entre os políticos, conseguir avançar em função das dificuldades que é governar um grande país. Pois bem, então, para a gente ter uma ideia da quantidade de espíritos que se apresentaram nesta reunião, bem como a variedade de representações que lá esteve, eu vou ler aqui um trecho da história narrada pelo irmão X. Mas não somente os latinos se faziam representados no grande conclave. E quando ele fala dos latinos, são os povos americanos, os romanos, os gauleses, os hispânicos, gregos ilustres, israelitas famosos, deputações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, seguidores de Maomé. Aqui a gente vê que todos os segmentos religiosos, todos os pensamentos filosóficos estavam aqui representados, porque era um ponto de virada na história da humanidade, onde a humanidade estava se preparando para receber as verdades sobre o plano espiritual. São verdades que são buscadas por todas as religiões, E Humberto de Campos, ele cita alguns nomes de espíritos que lá estavam, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Hipócrates, Orígenes, Agostinho, Fenelon, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paula, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila. Vejam que são espíritos aqui que deixaram mensagens no Evangelho. Além deles, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg. Swedenborg é um dos precursores do espiritismo, assim como Sócrates também foi. Então, e além deles,
aqueles espíritos que participaram da Revolução Francesa e que já haviam desencarnado, também estavam lá presentes. E mais ainda, esses os desencarnados, mas espíritos ainda encarnados também lá compareceram, né? Como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Pestalozzi, Pio VII, né, que era o Papa da época, estavam todos lá. Por quê? A missão do Napoleão era muito importante. E aí eu gostaria de narrar mais um pouquinho da história trazida pelo Humberto, destacando alguns parágrafos para a gente identificar aqui o nosso irmão Kardec, que também estava lá. Imediatamente, uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Essas estrelas eram espíritos de ordem superior. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra guardava um cetro dourado a recamar-se de sublimes cintilações. Foi então que o corso, no caso Napoleão, né, corso porque ele nasceu na ilha de Córcega, se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o cajado de ouro, postando-se genuflexo diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto e procurava abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: irmão e amigo, ouve a verdade, que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerá para a terra atormentada num novo ciclo de conhecimento. Frente a frente, Napoleão e Kardec. Napoleão a preparar o terreno e Kardec, o codificador da doutrina espírita. E Humberto de Campos continua, né? Aqui eu estou trazendo somente alguns trechos, que é uma mensagem belíssima e não daria tempo de eu lê-la na sua totalidade e ainda a gente fazer alguns comentários. Então estou pincelando algumas coisas para tentar trazer para vocês a curiosidade de depois ler a lição. Colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem, né, Napoleão precisava controlar a França, né, colocar ordem na casa, como se diz, no mar de sangue da Revolução, né, como eu disse, a Revolução foi um momento sangrento, né, da França, desculpa, onde muitos ali perderam suas vidas, chegando a 800 por mês no período mais sangrento. Então não foi uma coisa fácil de se lidar. Não ouvides o mandato para o qual fostes escolhido. Não acredites que as vitórias das quais foste investido para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. Isso é comum, né? A gente achar que a gente, nas vitórias, estamos sozinhos, né? Foi só em função daquilo que a gente fez, daquilo que a gente sabe. E não é assim.
A espiritualidade está sempre conosco. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade para que te não arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Indicado para consolidar a paz e a segurança, esse era o papel de Napoleão. Necessárias ao êxito do abnegado apóstolo que descobrirá a Era Nova, serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Napoleão, ao trazer a paz, iria propiciar com maior tranquilidade que as demais ciências se desenvolvessem, que a França fosse melhor administrada, que novos códigos de direitos humanos pudessem surgir. E isso Napoleão conseguiu fazer. O Código Civil, editado na época em que ele comandava a França, é um código que serviu de base para todos os demais códigos do mundo e são utilizados até hoje. Então, como último alerta que foi dado para Napoleão, foi dito o seguinte: se honrares as tuas promessas, terminará a missão com o reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos da vida. Mas, se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições amontoar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extenso deserto. E todo mundo conhece o final da história de Napoleão, onde ele foi exilado por 2 vezes, sendo que do segundo exílio, na ilha de Santa Helena, ele não conseguiu sair de lá encarnado, Mas a gente sabe também que, em função de todos os disparates que aconteceram, em 1804, no final de 1804, no caso 3 de outubro, Kardec estava reencarnando na França. E foi o mesmo ano em que Napoleão obrigou Pio VII a coroá-lo como imperador da França. Então, a gente vê que o alerta dado ao Napoleão, ele não conseguiu resistir àquilo que a espiritualidade esclareceu para ele, das questões do poder, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Então, a gente vê que podemos tirar várias lições desta leitura, desta obra. Mas eu vou me deter em 3 questões. A primeira é a questão do planejamento espiritual. Tudo tem um porquê. Um plano espiritual, Deus, não é desorganizado, ele é organizado. E dentro da organização existe planejamento. Nós auxiliamos o planejamento da nossa encarnação. A espiritualidade trata disso com muito carinho, com muito cuidado. Por isso, ela nos dá sinais, nos traz alertas para que a gente cumpra com o nosso papel dentro desse planejamento. E muitas das vezes fazemos ouvidos de mercadores. Não queremos enxergar aquilo que está claro à nossa frente. Que tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver. Jesus nos alertou sobre isso. Essa questão de que Deus escreve certo por linhas tortas, isso é porque a gente não quer ler. E aí a gente fala que ele escreve por linha torta. Mas é a gente que não quer ler. É interessante,
que Kardec mesmo, né, faz aquela pergunta das mais famosas que tem no Livro dos Espíritos, que é a questão 459, em que ele pergunta: os espíritos influenciam no nosso dia a dia? A resposta é a seguinte: muito mais do que imaginais. A priori são eles que vos dirigem. Isso em função do planejamento. Nós que estamos encarnados temos a dádiva do esquecimento. Mas o cerne, vamos colocar assim, do porquê estamos encarnados, está dentro de nós. Né? Nós temos um sentimento sobre qual é o nosso papel nessa vida. E basta entender que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no lugar certo. Isso faz parte do planejamento. Nós estamos cumprindo com o planejamento divino. E aí vem a segunda questão, que está ligada à primeira. É o auxílio dessa mesma espiritualidade que trabalha no planejamento, né? Envolvendo-nos a todo momento em seus conselhos, né? Disfarçados pela intuição, emanando bons fluidos para nós, para nos energizar, nos fortalecer, para que a gente enfrente as dificuldades que fazem parte do planejamento. Não chegaram ali por acaso. As dificuldades existem para serem resolvidas. E diante da dificuldade, se planeja o que fazer. E dentro disso, do que fazer, estão as nossas ações. É por isso que não tem acaso. Acaso não é Deus. Por isso, repito, estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas para resolver aquele desafio. Às vezes a gente fala: não, isso aqui é muito difícil, isso aqui não é para mim. Como não? Difícil? É difícil. Mas se um de nós, seja quem for, foi designado para aquela dificuldade, é porque tem condições de resolver. Pode demorar, pode nos trazer mais empecilhos, mais desgosto, tristeza às vezes, mas tudo em função dos percalços que são naturais na nossa vida e que fazem parte do nosso aprendizado. A gente tem que aprender com essas dificuldades, com essa tristeza, com a rebeldia dos outros, com a intolerância dos outros, com as dificuldades também dos outros, não só com as nossas dificuldades, mas também as dificuldades dos outros. Mas sempre teremos auxílio, sempre teremos ajuda. Dentro desse planejamento, Deus não coloca ninguém no lugar errado. E as pessoas que estão à volta desse indivíduo que tem maior responsabilidade estão ali justamente para auxiliar. Então, tudo faz parte de um mesmo conjunto, de um mesmo contexto. E qual que é a terceira questão a ser discutida aqui nessa lição? É a força de atração que o poder tem sobre nós. O poder, quando a gente está no nosso alcance, né? O poder sobre algo ou sobre alguém, o orgulho e a vaidade que ainda habitam em nós, né, ganha força e impulso. E aí a gente tem que ter um esforço hercúleo para não deixar que isso se aflore, que a gente consiga se controlar para fazer o melhor papel para todos, não para si próprio. E aí vem a questão que eu falei da nossa preparação, né? As obras é que vão testificar sobre mim, não
o que eu falo, não a posição que eu ocupo. Isso não quer dizer nada. Mas o que eu faço nesta posição? O que eu faço com essas condições que eu possuo aqui na Terra? É o que vão perguntar para mim quando desencarnar. Do que fizestes de sua vida? E pobre do Napoleão, que mesmo tendo o socorro de centenas de espíritos ilustres, mesmo tendo importante missão espiritual, mesmo sendo alertado sobre o que viria, naufragou sob o peso do poder. Ele que outrora, como eu falei, já fora imperador romano, preferiu sentir o mesmo gosto pelo poder, a se deixar levar pelas boas influências e servir como um bom governante para a França. Ele se deixou envolver pelo poder. E aí, guardadas as devidas proporções, o que eu deixo aqui para nossa reflexão final é: quanto dessa história pode ou não ser um paralelo à nossa história? Quantas vezes deixamos escapar oportunidades de serviço na seara do Mestre? Quantas vezes mais atrapalhamos do que ajudamos a espiritualidade? Quantas vezes somos recebidos no plano maior, onde os amigos nos mostram o futuro e nos alertam dos perigos, para logo que adentramos as brumas da carne, deixar tudo de lado? Estejamos sempre alertas para o rumo que estamos dando às nossas vidas. Queremos ser um Napoleão ou um Kardec? Queremos as glórias do mundo ou a alegria do Cristo? Por mais que ambas sejam atrativas, só uma é duradoura, enquanto a outra pode nos levar a milênios de sombra, tristeza e revolta. Então, fica aí essa reflexão final em função da lição que foi trazida por Humberto de Campos e que eu sugiro que todos leiam, que ela é muito bonita. Vamos à nossa oração final. É assim, Senhor, que agradecemos pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de aprendizado. Que essa paz que nos envolve agora possa permanecer conosco durante toda a semana, fortalecendo não só a nós, mas também os nossos entes queridos e os nossos lares. Obrigado por tudo e que assim seja mais uma vez. Então fiquem todos com Deus e obrigado pela atenção de vocês. Grande abraço e até a próxima.